Muito boa noite. A partir de agora, a TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista e Vale do Ribeira, inicia o debate com os candidatos à Prefeitura de Santos. 5 candidatos foram convidados, seguindo as normas da Rede Globo de televisão, com base na lei eleitoral, que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, que permite que a emissora convide os candidatos que tenham pelo menos 10 deputados federais em seus partidos ou coligações. Por isso, estão aqui nessa ordem que foi sorteada no dia 22 de setembro, Paulo Schiff, do PDT, Edgar Boturão, do PROS, Carina Vitral, do PCdoB, Marcelo Del Bosco, do PPS e Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB. Vamos ver agora como será a mecânica do debate. Nos 4 blocos do debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas são determinados por sorteio aqui, ao vivo. A cada nova pergunta, será sorteado um novo tema. No segundo e no quarto blocos, os temas para as perguntas são livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. Em todos os blocos do debate, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica. E quem respondeu também tem 1 minuto para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer suas considerações finais, em ordem também estabelecida por sorteio. O primeiro bloco será de tema determinado. Neste bloco e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. E atendendo à legislação eleitoral, o debate será transmitido em libras, audiodescrição e closed caption. Nós chamamos a atenção dos candidatos sobre o direito de resposta. Se um candidato for ofendido, deve pedir direito de resposta ao mediador e a solicitação será analisada pelo Dr. Maurício Cury, do nosso departamento jurídico. O direito de resposta pode ser dado imediatamente ou momentos depois do pedido. Só um candidato pode falar por vez e, se insistir em falar fora do seu tempo, o microfone será cortado. A TV Tribuna deseja um ótimo debate a todos e que os eleitores de Santos sejam os grandes vitoriosos com os resultados deste encontro da democracia. E vamos começar então o primeiro bloco com o tema determinado pela ordem sorteada anteriormente. Quem pergunta primeiro é Carina Vitral. Vamos sortear o primeiro tema da primeira pergunta. Carina Vitral, seu tema é turismo. Para quem vai a sua pergunta? Minha pergunta vai para o candidato Paulo Alexandre Barbosa. 30 segundos, então. Queria agradecer primeiro o convite da TV Tribuna, a mediação do Tony, agradecer a presença dos candidatos. Candidato Paulo Alexandre Barbosa. O senhor foi conhecido nessas eleições por suas promessas não cumpridas na última eleição. Em entrevista à TV Tribuna, a repórter constatou: não cumpriu o túnel da Zona Noroeste e Zona Leste, a entrada da cidade, Santos Novos Tempos, a construção de 3.000 moradias. Candidata, a sua pergunta. E o tema do turismo, a questão do Porto Valongo. Não cumpriu nenhuma... Candidata, bom, nenhuma... tem que interromper. Candidato, por favor, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, boa noite aos telespectadores, ao eleitor santista que está em casa nos acompanhando nesse importante debate, nessa festa da democracia. Cumprimentar a tribuna pela organização do debate, todos os candidatos aqui presentes e dizer que o turismo tem sido uma prioridade importante para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Investimos bastante para atrair novos eventos para a nossa cidade, ampliar o calendário de eventos da nossa cidade. Nesses 4 anos, tivemos as 2 principais competições esportivas do mundo, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, e Santos fez bonito nessas 2 edições desses eventos. Na Copa do Mundo trouxemos aqui o México e a Costa Rica, e com isso trouxemos também turistas, projetamos a cidade para o mundo. Durante o período da Olimpíada, nós trouxemos 13 delegações
delegações dos mais diversos países, também potencializando o turismo internacional. Fizemos eventos importantes para o centro da cidade, como o Festival do Café, que levou mais de 40 mil pessoas para o centro da cidade de Santos. Na Olimpíada trouxemos também o Congresso de Medicina Esportiva, o principal congresso internacional dessa área, que trouxe 4 mil profissionais para Santos. Tudo isso contribuiu para potencializar o nosso comércio, para hospedagem nos nossos hotéis. Criamos também o Réveillon, a segunda maior queima de fogos do país. Com isso, tivemos 100% praticamente dos hotéis, 97% de ocupação dos hotéis. Os turistas que vêm gastam no comércio, desenvolvem economicamente a cidade. Entregamos o Museu Pelé, um importante equipamento do centro da cidade. E vamos seguir em frente, fazendo mais, porque o turismo é fundamental como gerador de emprego e desenvolvimento da nossa cidade. Candidata Karina Vitral, 1 minuto para sua réplica. Eu relembro os tempos estabelecidos. Candidato, com relação ao projeto Porto Valongo, que o senhor recebeu do seu antecessor, o projeto pronto, com a Codesp tendo topado fazer parte do projeto e construir ali nos terminais 1 ao 8º da área portuária, um grande complexo de turismo, restaurantes, bares, inclusive uma náutica, uma marina, e o senhor não tirou do papel. Mesmo com as Olimpíadas e a Copa do Mundo vindo para o Brasil, várias cidades do Brasil souberam aproveitar e fizeram grandes reformas, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que fez um projeto parecido, que é o Porto Maravilha. Infelizmente, a nossa cidade perdeu essa oportunidade, porque o senhor não teve liderança para tirar esse projeto do papel. Isso não significou só a vinda de menos turistas para a nossa cidade, mas também significou a perda e a não geração de emprego nesse período. Candidato Paulo Alexandre, 1 minuto para a sua réplica. Olha, Karina, nós tivemos a oportunidade de debater esse tema do Porto Valongo. Eu tive a oportunidade de explicar a você, como todo santista que vive na cidade sabe, a área do Porto é uma área federal, né? Então, a Codesp, nem a autoridade portuária, nem o governo federal, esses armazéns, ao contrário do que você disse no programa e falou reiteradas vezes, o armazém 1 a 8, eles nunca foram cedidos ao município de Santos. Eles permanecem sendo do governo federal. Então, qualquer iniciativa de obra necessária, que é uma obra importante, sim, para o turismo, tem que depender da autorização do governo federal. Aliás, o modelo de gestão portuária no Brasil é ultrapassado. Enquanto o mundo inteiro descentraliza, no Brasil há centralização. Isso nos governos do Lula, da Dilma, a sua presidenta, que não tomaram providência alguma para que os municípios pudessem participar da gestão portuária. E não é só o problema do Porto Valongo, é a questão da dragagem, é a poluição na ponta da praia, muitas consequências dessa incompetência administrativa que tomou conta do país nos últimos anos, mas que agora esperamos que nós tenhamos novos capítulos e em avançar em projetos como esse, que são importantes para a cidade, sim, para o Brasil. Bom, quem faz agora a pergunta é o próprio candidato Paulo Alexandre. Vamos sortear o tema da próxima pergunta. Candidato, o senhor vai perguntar sobre geração de emprego. Para quem vai a sua pergunta? Minha pergunta vai para o candidato Marcelo Del Bosco. 30 segundos. Marcelo, nós tivemos aí uma crise econômica no país, a maior dos últimos 80 anos, uma profunda recessão. Isso afetou muito as famílias, né? As famílias que perderam emprego. Aqui em Santos nós procuramos fortalecer o atendimento da saúde, da educação, na rede social, para receber e acolher essas famílias, especialmente nesse momento de crise, que é quando as famílias, as pessoas precisam mais do poder público, de posto de saúde, de escola e dos equipamentos sociais que aumentaram sensivelmente a demanda. Qual a tua proposta para a geração de emprego e para atender essas famílias santistas que sofrem com esse problema que é nacional? Marcelo Del Bosco, 1 minuto e meio. Bom, primeiramente queria agradecer à TV Tribuna e a todos os candidatos e agradecer essa oportunidade democrática. Em primeiro lugar, candidato, em 2015, você prometeu o Investe Santos para facilitar a instalação de empresas na nossa cidade. E nós não tivemos isso. Nós vimos muitos comércios fechados aqui na cidade por falta de um trabalho de geração de emprego. Também um outro ponto importante que teve aqui na cidade, com mais de 26 mil desempregados, é a questão da Uzi Minas, que nós temos vários moradores aqui da cidade e poderia ter tido um trabalho tanto do senhor como presidente do Condesb nesse assunto. Para quê? Para poder trazer o governador aqui e a gente diminuir a questão até do próprio CMS e fazer um trabalho junto aos prefeitos. O nosso trabalho é fomentar o turismo, fortalecer o turismo, que é uma cidade turística, Santos, e o senhor diminuiu o orçamento para 2017, é o menor orçamento nos últimos 10 anos, não chega a 9 milhões de reais. Também um outro ponto é a criação, nós vamos
tirar algumas secretarias e criar a Secretaria de Emprego, de Trabalho e Emprego. Para quê? Para ter uma parceria com os movimentos sindicais, ter uma parceria com o governo do estado, governo federal, com a associação comercial, que é muito forte aqui na cidade. Esse trabalho é importante para poder gerar emprego. Uma das outras questões importantes é o turismo histórico. E nós estamos deixando muito a desejar com o turismo histórico, até porque os nossos equipamentos... Obrigado, candidato. Candidato Paulo Alexandre, a sua réplica, 1 minuto. Na questão da geração de emprego nesses últimos 4 anos, nós ampliamos a capacidade de investimento da Prefeitura. Fizemos uma boa gestão, reduzindo as despesas de custeio para que nós tivéssemos mais recursos para investimento. E o resultado disso foi que nós viabilizamos mais de 500 obras nesses últimos 4 anos, gerando mais de 3 mil empregos, trazendo dinheiro do governo federal, do governo estadual, gerando oportunidade de trabalho, especialmente para as famílias que mais precisam. Para quem está começando o próprio negócio, nós criamos a Sala do Empreendedor, para auxiliar e apoiar quem está abrindo o negócio e deseja empreender. Também implantamos as vilas criativas. Foram 4 nesse primeiro governo, na Zona Noroeste, no Morro da Nova Sintra, na área continental e no centro da cidade. São equipamentos que as pessoas acabam aprendendo, se qualificando para gerar renda e também ingressar no mercado de trabalho. Vamos entregar mais 3 que estão em obras, na Vila Progresso, no Morro da Penha e na Vila Nova. Todas essas 3 serão entregues no próximo ano. A economia criativa é um importante instrumento fomentador e de geração de emprego e oportunidade para as pessoas. Por isso ela vai ser potencializada no próximo governo. Candidato Marcelo. Desculpa, candidato. O senhor prometeu em fortalecer o Parque Tecnológico que foi criado no governo do prefeito Papa e não saiu do papel. A incubadora foi fechada em 2013 e reaberta em 2015 com uma só empresa incubada. Também falar em obras, as obras que o governo do senhor fez tiveram um aditamento, aumento no valor e no prazo em mais de 95% das obras. Mais de 120 obras paradas. Obras desse tipo não adianta. Que tipo de geração de emprego é essa? Nós perdemos em aditamentos, em aumento dos valores, mais de 50 milhões de reais, que dá para construir mais 10 UPAs na nossa cidade. Então eu acho que, principalmente a questão de gerar emprego, como o senhor está dizendo, precisa ter eficiência na administração e na gestão. Obrigado. Agora, Edgar Boturão, candidato a fazer a próxima pergunta. Vamos sortear o tema. Mobilidade urbana. Candidato, para quem a sua pergunta? Karina. 30 segundos, por favor. Mobilidade urbana é um dos grandes gargalos que nós temos aqui, uma das grandes dificuldades que a cidade enfrenta. E a mobilidade urbana, essa dificuldade que temos em Santos, ela não começa exatamente dentro da nossa cidade, na área urbana de Santos. Ela começa já na Via Anchieta, com a descida de aproximadamente 14 mil caminhões por dia em direção ao Porto de Santos. O que a senhora propõe para a gente, pelo menos, minimizar esse problema nos próximos anos? Por favor, Karina Vitral, 1 minuto e meio. Candidato Boturão, o que eu proponho, em especial, para os gargalos da entrada da cidade, é a conclusão da segunda fase das obras da entrada da cidade que não saíram do papel, que não avançaram, mesmo tendo sido uma promessa do atual candidato, atual prefeito. A mobilidade urbana, ela precisa ser vista como um todo na nossa cidade. E hoje, os empregos da região metropolitana estão concentrados no centro da cidade, o que faz com que todo dia, toda a região metropolitana tenha que se locomover até o centro da cidade, gerando trânsito, gerando tráfego, gerando transtorno para toda a população. Para isso, não há nenhuma outra saída senão priorizar o transporte público e o transporte alternativo de passageiros. É para isso que nós vamos criar o bilhete único metropolitano. Vai ser uma integração através de um cartão, ou seja, vamos abandonar a posição antiquada dos terminais, de você ter que ir ao terminal para integrar e pagar uma passagem só, e vai integrar através de um cartão que vai ser o bilhete único. Candidato Edgar Boturão, 1 minuto para a sua réplica. Candidata, como sempre, mal informada, passando informações incorretas ao telespectador nesta reta final da campanha eleitoral. O fluxo em direção à cidade, em direção ao centro, o mercado aqui
da cidade de Santos está muito espalhado. Muita gente continua trabalhando no centro da cidade, mas muita gente se espalhou pelos bairros, especialmente depois que os shoppings foram construídos. O centro de Santos sofre, não é? Lamentavelmente, com um processo de decadência que precisa ser recuperado, e eu tenho proposta para isso, tenho apresentado em todos os meus programas no horário eleitoral gratuito. Eu lembro que a entrada da cidade é uma obra complexa que precisa de dinheiro público, precisa do dinheiro da União, do governo do PT, não é? Da presidente Dilma, que é a sua referência política e que jamais olhou com bons olhos para a cidade de Santos, muito menos para a Baixada Santista. E o governo do Estado, lamentavelmente, também não tem comparecido. Karina Vitral, sua tréplica. Candidato, quem está mal informado é o senhor. 50% de todos os empregos da região metropolitana da Baixada Santista estão concentrados no centro da cidade. Se descentralizou, é verdade, nos últimos anos, mas ainda é um problema que faz com que os urbanistas, os especialistas chamam a nossa cidade de mobilidade pendular, como um pêndulo, que todo dia as pessoas têm que se deslocar ao centro da cidade, o que gera trânsito. É para isso que o meu programa, não só de mobilidade urbana, como habitação, é voltar a ter habitação no centro. A habitação popular, a construção de 5.000 unidades habitacionais nos bairros do Paquetá, Vila Matias e Vila Nova. Assim, as pessoas vão poder morar onde trabalham, vão poder diminuir o trânsito e contribuir com a mobilidade urbana na nossa cidade. Obrigado, candidata. Próximo candidato a perguntar é o candidato Marcelo Del Bosco. Eu vou sortear o tema. Candidato, tema obras e infraestrutura. E para que o debate possa prosseguir, o senhor tem que obrigatoriamente fazer a sua pergunta para o candidato Paulo Schiff. 30 segundos. Candidato Paulo Schiff, atualmente nós temos mais de 120 obras paradas aqui na cidade de Santos que não foram concluídas. Como o senhor avalia essa questão e o que fará para resolver esse problema? Na engenharia a gente aprende a planejamento, cronograma físico-financeiro. Uma obra, ela tem um curso natural de conclusão, o concreto precisa esperar o tempo de cura, as etapas devem se suceder umas às outras. E também depende da questão financeira. Se você cumpre o cronograma físico da obra, vai cumprindo as etapas, mas não tem dinheiro, não tem a provisão de recursos suficientes para ela, como aconteceu, por exemplo, no Teatro Coliseu, que demorou mais tempo para ser reformado do que o Coliseu em Roma demorou para ser construído no ano 85 da era cristã. Então a gente precisa de cronograma físico e financeiro, e para isso tem de ter planejamento. O candidato Marcelo Del Bosco falou agora há pouco em mais de 120 obras paradas na cidade de Santos. Se você tivesse planejado essas obras em escalonamento, num tempo razoável, você não teria esse problema das obras paradas. Então, a questão aí é de planejamento, principalmente. Muito obrigado, candidato. Agora, Marcelo Del Bosco, sua réplica. Candidato Paulo, é importante, e o senhor que é engenheiro sabe disso, do planejamento. Planejamento da obra, planejamento do custo e saber se o dinheiro vem ou não vem. Até porque nós temos recursos, e um exemplo desse, por exemplo, o Complexo do Rebouças. Você que está em casa nos assistindo, morador da Ponta da Praia, que usava a piscina do Rebouças e que está esperando há mais de um ano que essa piscina está atrasada para ser entregue, deve estar perguntando por quê. Primeiro, porque a gente acaba não planejando e o administrador de empresa tem que planejar. Quando as pessoas não planejam e não têm uma eficiência na administração, você acaba fazendo dessa forma. O morador do Piratininga que viu, por exemplo, a UBS lá abandonada, sabe o que eu estou falando. Então, essas obras, no nosso governo, essas obras vão ser concluídas. Antes de começar qualquer obra, vão ser concluídas do atual governo. Obrigado, candidato Paulo Schiff. 1 minuto para a sua tréplica. Agora, não são só grandes obras. Os túneis, Zona Leste, Zona Noroeste, o túnel ligando Santos a Guarujá, ligação seca, não saíram. A entrada da cidade também não saiu. Fala-se na propaganda eleitoral que a obra começou lá no Jardim São Manuel, mas na entrada da cidade não foi colocado nenhum tijolo. Nesses últimos 20 anos, em que a gente tem o mesmo grupo político no poder em Santos,
O trânsito aumentou muito, 2,5 vezes o número de automóveis, 3 vezes o número de caminhões, e nada foi feito nas ligações com São Vicente, na ligação com Guarujá e na ligação com o sistema Anchieta Imigrantes. Mas o maior exemplo de falta de planejamento é o programa Santos Novos Tempos, em que houve o financiamento do Banco Mundial para que a obra fosse realizada. Uma boa parte do dinheiro foi gasto sem que houvesse a contrapartida em obras e o financiamento do Banco Mundial foi suspenso. Obrigado, candidato. E Paulo Schiff continua agora fazendo a sua pergunta, obrigatoriamente para Edgar Boturão, e o tema sorteado, o tema enchentes, candidato. 30 segundos. Na questão das enchentes, candidato Hélio Boturão, a gente tem tido tanto problemas... Edgar Boturão, desculpe, falei do tio Hélio Boturão. Já falecido. Por favor, candidato, o tempo. No tema das enchentes, a gente tem tido problemas tanto na ponta da praia como na zona noroeste, mesmo quando não existem chuvas fortes. A questão das enchentes, só com a maré alta já tem acontecido. Na entrada da cidade, obrigado, a questão candidato. Tem sido crítica também. Rapidamente. Por favor, candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Obrigado pela pergunta. Só refazendo, Hélio Boturão foi meu primo, médico, já falecido há aproximadamente 5 anos, né? Só para deixar as coisas bem claras aqui. Bom, a questão das enchentes, elas são históricas, né? Especialmente na Zona Noroeste. A Zona Noroeste foi construída num local pantanoso que fica numa região um pouco abaixo do mar, isso é sabido por todos nós, né? No momento da construção, quando houve o desenvolvimento dessa importante região da cidade, hoje uma região com muitos comércios, com muitos empresários, com residências importantes, né, com muita gente humilde, gente boa, gente trabalhadora, mas com empresários também destacados, enfim, a região que cresceu bastante, ela lamentavelmente cresceu com esse desordenamento, né, essa desordem e esse equívoco que foi a construção nessa localidade dessa maneira. A única saída viável, e me parece que é recuperar o crédito com os bancos internacionais e tentar colocar em prática, tentar colocar em funcionamento novamente os Santos Novos Tempos, ou recorrer à verba federal ou à verba estadual. Mas vamos convir que em tempos de crise, né, uma crise terrível como nós vivemos, com tantos milhões de desempregados, com a economia em recessão, fica muito difícil a gente entender que o Estado e a União vão investir nisso. Obrigado. Candidato Paulo Schiff, sua réplica. Candidato Edgar Boturão, em relação à questão das enchentes da Zona Noroeste, o programa Santos Novos Tempos tinha a solução. Estações elevatórias para 9 bacias e daí a água sendo direcionada para lugares por gravidade onde houvesse comportas para não voltar mais. Então, essa é a solução tecnicamente. No nosso programa, nós dizemos que com uma política de desperdício zero na Prefeitura de Santos, nós podemos priorizar essa questão e priorizar também dobrar o efetivo da Guarda Municipal para trabalhar, melhorar a sensação de segurança, as condições de segurança de Santos. Agora, em relação às enchentes, também tem a elevação do nível do mar. O senhor considera a atitude da cidade, ignorando essa questão da elevação do nível do mar, até agora não se fala nada disso, a melhor atitude a ser tomada? Uma segunda pergunta, mas sua tréplica, por favor, 1 minuto. Bom, o senhor fez a segunda pergunta, né? Não está no... Não está no... Mas o senhor tem direito à tréplica. Você está me comendo 5 segundos. A gente dispõe. Pode zerar o tempo? Sim. Podemos zerar o cronômetro para ele recomeçar, por favor. Pronto. Obrigado, Tony. Bom, com relação à questão da elevação dos mares, dos oceanos, esse problema de climas, eu, evidentemente, sou jornalista, candidato a prefeito e entendo que o prefeito de Santos não precisa ter esse tipo de conhecimento. Ele precisa sentir o que acontece, não é? Gostar de trabalhar, gostar de gente e se cercar de assessores competentes, de gente séria, comprometida
com o bom desenvolvimento da nossa cidade. É claro que é um problema que a gente precisa reunir Defesa Civil da cidade, Defesa Civil do Estado, especialistas em marés, especialistas em ventos e chegar a uma decisão, chegar a uma conclusão do que precisa ser feito, por exemplo, em relação à Ponta da Praia, para evitar que novos fenômenos, como aconteceu no mês de agosto, né, com uma ressaca absolutamente fora do normal, volte a acontecer e a prejudicar as pessoas que moram, que trabalham, que vivem naquela importante região da cidade. Começamos o segundo bloco do debate a prefeito de Santos com tema livre. Neste bloco, um mesmo candidato pode ser perguntado até 2 vezes. Pela ordem sorteada anteriormente, o primeiro candidato a perguntar é o candidato Paulo Schiff. Para quem vai sua pergunta, candidato? Karina Vitral. 30 segundos. Karina, o Ambesp, Ambulatório Médico de Especialidades de Santos, ele atende na Conselheiro Nébias 240. Ontem, uma senhora chamada Fátima foi marcar uma consulta, um exame de endoscopia. Para quanto tempo você imagina, para quando foi agendada o exame da dona Fátima? Bom, eu lembro que o senhor não pode fazer perguntas em etapas. É 1 minuto e meio para a sua resposta, Karina. Obrigada pela pergunta, candidato. Imagino que deve ter sido para o ano que vem. Porque eu, andando pela cidade, recebi muitas reclamações da população com relação à fila. A fila no sistema de saúde é a principal queixa da população santista. E é um problema grave, porque é um problema de organização do sistema de atendimento e saúde, portanto, precisa de informatizar o sistema de saúde para organizar numa rede de atendimento ambulatorial especializado. E a minha proposta para isso é a criação do programa Mais Especialidades, que é exatamente essa rede que vai articular, que vai marcar as consultas, e você vai poder, a população que está em casa, vai poder fazer exames, consultas e procedimento tudo no mesmo lugar. Não vai ter mais essa história de conseguir a consulta para daqui a 1 ano, o exame para daqui a 6 meses e o procedimento para daqui a mais 1 mês. Isso vai acabar à medida que a gente organizar um sistema informatizado e contratação de médicos, porque hoje, no nosso sistema de saúde, é deficitário. Para isso tudo acontecer, vamos ter que aumentar o percentual gasto em saúde, que hoje em Santos é abaixo da média nacional. Candidato Paulo Schiff, sua réplica, 1 minuto. A endoscopia da dona Fátima foi marcada para junho do ano que vem, ou seja, daqui a 9 meses. As estatísticas mostram que 40% das pessoas que marcam consultas esquecem das consultas, não comparecem a elas. Por quê? Uma consulta marcada para 9 meses depois de uma endoscopia não tem sentido. Se a pessoa estiver doente, dependendo daquele exame, daqui a 9 meses, ou ela esqueceu, a doença passou sozinha, ou ela morreu em função daquela doença. Não tem sentido marcar uma consulta, um exame de endoscopia para 9 meses depois. No nosso programa de governo, nós estamos prometendo investir mais no programa de saúde da família, desafogando assim as unidades de emergência e urgência e poder dar agilidade para atendimento ambulatorial, ou seja, para marcação de consultas, e usar o Hospital dos Estivadores para agilizar justamente os exames. Candidata Karina, 1 minuto para a sua tréplica. Para essa melhoria do sistema de saúde em Santos, é preciso que a Prefeitura invista muito mais do que investe hoje em saúde. Porque saúde é um tema prioritário, é um direito fundamental. Hoje, a Prefeitura de Santos investe 20% do seu orçamento em saúde. A média nacional é 24%. No ranking da Folha de São Paulo, foi colocado lá o ranking dos municípios que investem mais em saúde, e Santos estava entre os mais baixos. Por isso, é preciso investir. O programa Saúde da Família é uma estratégia do governo federal, uma estratégia do Ministério da Saúde, que é muito eficiente. Santos pode voltar a ter policlínicas que sejam policlínicas de verdade, não só o nome, com médico da família,
com o médico indo fazer visita em casa, com a equipe de saúde visitando os idosos, as crianças e toda a população. Continuamos aqui em tema livre. A segunda pergunta será feita pela Karina Vitral. 30 segundos para quem? Eu pergunto para o candidato Paulo Alexandre Barbosa. Seu tempo começa agora. Candidato, eu insisto no tema das promessas não cumpridas, porque a população precisa discernir se você mereceu o voto que lhe depositaram na eleição passada. E dentre as promessas não cumpridas, eu listei várias e eu queria saber se da lista de promessas não cumpridas e a lista da Lava Jato, que o seu nome está lá, em qual das listas a população deve confiar? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, primeiro, Karina, eu lamento que você, há 3 dias da eleição, um tom desesperado, faça esse tipo de comentário aqui num debate, né? Falta de respeito com o público. Meu nome nunca teve em lista Lava Jato nenhuma, não sou investigado por operação nenhuma. Talvez você esteja confundindo, eu sei que você convive muito com o pessoal do PT, com o Lula, com a Dilma, com esse pessoal do PT que realmente não só está na lista, mas também está atrás das grades. Mas aqui não é o nosso caso. Em relação àquilo que a gente tem feito com muita seriedade com a cidade de Santos, Santos é a cidade hoje mais transparente do país, o Ministério Público Federal avalia a cidade como uma cidade muito transparente, uma cidade que é eficiente também, avaliada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo investimentos importantes na saúde, né? E é isso que eu vim aqui falar. Vim falar de propostas, falar como a gente vai avançar para melhorar a qualidade do atendimento na saúde. Vamos abrir nos próximos 40 dias o Hospital dos Estivadores. Sim, e no Hospital dos Estivadores é importante também informar a população que lá nós vamos ter exame de endoscopia, vamos ter colonoscopia, vamos ter as cirurgias que são importantes, muito procuradas pela população, hérnia, vesícula, cirurgias vasculares. O Hospital Oswaldo Cruz, que vai fazer a gestão do Hospital dos Estivadores, ele já iniciou hoje, inclusive, o processo de seleção de 200 profissionais para essa primeira fase. Esse é um trabalho sério. E, aliás, no Hospital dos Estivadores, nós fizemos toda essa obra com recurso do povo santista e do governo de São Paulo. O governo federal, o seu governo, não fez absolutamente nada para a cidade, não destinou um centavo para a cidade de Santos. Candidata Karina, 1 minuto para a sua réplica. Candidato, discutir transparência é discutir sim a cidade, porque a população quer saber para onde vai o dinheiro público. E o seu governo não é um premiado em transparência. Muito pelo contrário, o Ministério Público Estadual continua investigando o tema dos chequinhos, ou seja, contratações irregulares de pessoas que trabalham na prefeitura sem concurso público e que, em troca de favores políticos. Surgiu, no meio das eleições, um vídeo que denuncia um ouvidor da prefeitura que negocia apoio de um partido político na sua candidatura nessas eleições. Eu não estou falando de algo longínquo, eu não estou falando de algo antigo, eu estou falando dessas eleições. A população viu, porque circulou no WhatsApp, eu recebi no meu WhatsApp, um vídeo que é um funcionário da sua prefeitura negociando apoio de partido político para essas eleições. Como o senhor explica isso? Candidato Paulo Alexandre, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, Karina, mais uma vez, desespero. O eleitor sabe, quando chegar perto da eleição, os adversários começam a ficar desesperados, principalmente quando as pesquisas acabam apontando uma distância muito grande àqueles que disputam a eleição. Com relação a esse vídeo, Karina, é um vídeo anônimo, né, sem autoria, talvez você conheça quem fez, mas não se apresentou. É um vídeo apócrifo, montado, editado, inclusive um vídeo em que a Justiça Eleitoral, a doutora Tatiana Antonelli, que é juíza eleitoral nesse país, a gente tem justiça, e a Justiça Eleitoral avaliou esse vídeo e decidiu que esse vídeo é um crime eleitoral, um ato criminoso. Mandou retirar do ar e punir quem, inclusive, elaborou. Inclusive, a polícia está procurando quem fez isso. Se a senhora soubesse, prestaria um grande serviço quanto cidadã, informando. Então, Santos não tolera esse tipo de campanha suja. É muito importante que a gente use esse espaço nobre para falar de proposta. É isso que eu vim fazer aqui, é isso que eu fiz durante os 4 anos, trabalhei, realizei e quero falar dos próximos 4 com você, eleitor santista. Candidato Paulo Alexandre, agora é sua vez de fazer a pergunta para quem? Vou fazer a pergunta para o candidato Edgar Boturão. 30 segundos, por favor. Educação. Santos é uma das únicas 14 cidades brasileiras que tem o título de cidade educadora. Avançamos muito na questão da educação,
com ampliação de escolas, né? Essa semana entregamos a escola Margarete Buchmann, lá na Pedro Lessa, no Imbaré. Estamos construindo a escola do Marapé, na Moura Ribeiro, a escola da Vila São Jorge, na Nossa Senhora de Fátima, para atender as crianças, especialmente na questão de creche. Quero saber, Edgar, qual a tua proposta, especialmente para o ensino em tempo integral, para que a gente possa avançar nesse tema na cidade? Candidato Boturão, 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato, eu agradeço a pergunta. Eu não sou daqueles que saem candidato como opositor ao atual governo e vende a imagem de que estamos na cidade do caos, não é? Que a saúde acabou, que a educação não existe, que a área social implodiu, enfim, que a cidade foi pelos ares. Né? Uma série de coisas que são apresentadas pelos meus adversários durante os programas eleitorais são absoluta inverdade, não é? Porque se a cidade de Santos fosse aquilo que eles mostram, nem eles estariam morando mais aqui. Por outro lado, eu reconheço o trabalho que o senhor realizou, mas eu não concordo que a educação esteja nesse nível que o senhor coloca. Existem muitas reclamações por falta de manutenção, os funcionários públicos dessa área de educação se sentem preteridos em muitos casos, há que se fazer a manutenção semanal das nossas escolas, porque os alunos se sintam bem. Existem escolas que têm problemas no telhado, escolas que ainda não têm ar-condicionado, e a reclamação existe também por parte de professores, de diretores, que querem capacitação, querem participar de mais cursos, de ir a congressos, a seminários, para poder ganhar mais conteúdo e oferecer um nível educacional melhor aos seus alunos. Eu reconheço que a cidade caminha, que a cidade anda, que a educação é de um bom nível. Lamentavelmente, o orçamento da cidade, me parece, não permite que a gente possa ampliar a escola em tempo integral, que seria um sonho, me parece, de todos nós, né? Candidato Paulo Alexandre, 1 minuto para a sua réplica. A Constituição Federal determina que os municípios investam 25% do seu orçamento na educação. Aqui em Santos, a gente investe 29%, mais do que determina a Constituição, porque a educação nossa é prioridade não no discurso, mas no recurso. Na questão do tempo integral, todos os estudos que são feitos no mundo inteiro mostram que quanto mais a criança fica na escola, melhor ela aprende, melhor ela se desenvolve. O Plano Nacional de Educação, ele estabelece na meta 6 que os municípios têm até 2024 para matricular, no mínimo, 25% dos seus alunos em tempo integral. Ou seja, daqui a 8 anos tem que matricular em cada 4 alunos, 1 em tempo integral. Hoje, em 2016, 8 anos antes do que determina a lei, Santos tem 50% dos seus alunos em tempo integral. E no nosso próximo governo, nós vamos ampliar esse programa de ensino integral, o Escola Total, vamos aumentar o número de escolas em tempo integral para que as crianças permaneçam mais tempo na escola, aprendam melhor e possam se desenvolver. Nós vamos chegar a 70% dos alunos em tempo integral nos próximos 4 anos. Candidato Edgar Boturão, sua tréplica. Eu repito que respeito tudo que foi feito na sua administração, não sou da turma incendiária, mas eu repito aqui, há que se fazer uma manutenção mais adequada nas escolas da cidade. Existem muitas reclamações por parte de pais, por parte de alunos, há que se capacitar de uma maneira mais intensa os nossos professores, os diretores, né, da nossa rede pública. E com relação à escola de tempo integral, como prefeito, eu vou investir muito para que a gente consiga chegar pelo menos a 70%, 80% nos próximos 4 anos. Eu tenho um sonho que é de integrar cada vez mais educação, esportes e cultura. E aí sim, a gente formar gente do bem, cidadão. Se você oferece uma atividade esportiva, se oferece arte, se você oferece um instrumento musical, dificilmente esse jovem, esse adolescente, esse futuro adulto vai se encaminhar para o lado ruim, para o lado do mal, não é? Ele vai ter uma possibilidade de avançar positivamente na sua vida. Agora quem pergunta é o candidato Marcelo Del Bosco. Para quem sua pergunta, candidato? A minha pergunta vai para o candidato Paulo Schiff. Pois não, 30 segundos. Candidato Paulo Schiff, nós temos aqui na cidade um problema muito sério na questão da saúde, como foi levantada, falta de medicamentos, falta de médicos, os exames atrasados, como o senhor bem colocou. Eu gostaria de saber qual a plataforma do senhor para a saúde da nossa cidade. Candidato Paulo Schiff, 1 minuto e meio para a sua resposta. No nosso programa de governo, a proposta está muito clara. Investir nas equipes de saúde da família
que hoje abrangem menos de 25% da cidade, das famílias da cidade, para chegar pelo menos perto dos 100%, como já acontece em outras cidades da Baixada, de famílias que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde. O atendimento de urgência e emergência está muito sobrecarregado. Na UPA, as pessoas ficam de pé, esperando 4, 5 horas pela administração de um remédio. Numa das visitas que eu fiz à UPA, uma paciente chamada Cláudia me perguntou quanto uma tal enfermeira teria ganho para gravar a publicidade que estava lá, sendo veiculada na propaganda eleitoral, uma paciente chamada Cláudia. Na questão desafogando o atendimento de urgência e emergência, aí sim a gente entra no atendimento ambulatorial, na marcação de consultas. No Ambesp, as pessoas ficam na fila, no dia de agendamento de consultas, na chuva, porque não tem um toldo ali. Elas ficam totalmente... A cadeira de rodas não entra. Então, a gente tem que agilizar a marcação de consultas e depois agilizar também a questão dos exames, que foi a que eu abordei na pergunta. Marcelo Del Bosco, sua réplica. Bom, eu queria falar com você que está nos assistindo, porque no programa eleitoral do atual prefeito passa uma imagem de uma cidade maravilhosa com a saúde. Quando você citou a cadeira de roda, candidato Paulo Schiff, no hospital, tanto da Zona Noroeste, como aqui também na própria UPA, nós temos falta de cadeira de roda. Uma cidade com um orçamento desse ter falhas como essa. Nós também no Ambesp, nós temos uma preocupação muito grande de um prédio que é um prédio que era para ser temporário, ficou permanente e hoje nós não temos condições nenhuma de atender a população naquele prédio. Os exames, como já foi citado aqui, chegam a demorar até 2 anos. A pessoa que está nos assistindo sabe disso, mas muitas vezes aparece aqui uma saúde como perfeita. A UPA chega a demorar de 4 a 7 horas. Isso daí são pessoas. Eu quero falar para a dona Carmen que é do bairro do Boqueirão, que foi atendida na UPA. Então essas pessoas, quando talvez alguns candidatos falam... Candidato. Obrigado. O seu tempo terminou. Paulo Schiff, sua tréplica. Você, eleitora, você, eleitor, que frequenta a unidade de pronto atendimento nova, já vê o desgaste dessa unidade. Você que frequenta o Ambesp, você sabe que a consulta demora muito tempo. Eu falei de uma endoscopia que foi marcada ontem para junho do ano que vem, mas você que espera uma consulta com o oftalmologista, sabe que espera 1 ano e 2 meses. Então, a saúde precisa ser reorganizada em Santos. É uma necessidade urgente da cidade, a reorganização da cidade, a reorganização da saúde. O Hospital dos Estivadores em Santos precisa ser vocacionado para a agilização dos exames, depois do atendimento ambulatorial, e a gente precisa urgentemente instalar na cidade uma linha de cuidado para todas as moléstias. O paciente de doença renal, por exemplo, ele não pode ficar condenado ao tratamento de hemodiálise. Ele tem que ter a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento e a resolução, que seria o transplante. Agora quem pergunta é o candidato Edgar Boturão. Para quem é a sua pergunta, candidato? Sobrou o Del Bosco, né? Não, a mesma pessoa pode ser perguntada até 2 vezes. Até 2 vezes, blocos, perdão. No segundo, terceiro e quarto bloco. Perguntar ao candidato Paulo Alexandre. Pois não, 30 segundos. A questão da mobilidade urbana, candidato, é uma coisa que preocupa todos nós. Eu disse no bloco anterior, o problema vem da estrada, vem das rodovias, não é? 14 mil caminhões em direção aqui ao nosso porto, não há um investimento da Codesp para resolver esse problema e não há investimentos também do governo do estado até o momento. O senhor prometeu uma série de obras importantes, obras caras, não é? E tem uma importância grande para a cidade, sem dúvida nenhuma. No momento atual, há uma dificuldade enorme para que isso seja concluído. Como o senhor pretende resolver a obra da entrada da cidade? Pois não, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, quando assumimos a prefeitura, em 2013, tratei de elaborar projeto para as obras da entrada da cidade, uma obra necessária há mais de 30 anos. A última intervenção de grande porte na entrada da cidade foi feita na década de 80, de lá para cá aumentou o número de caminhões, aumentou o número de veículos, nenhuma grande intervenção foi realizada. Então nós focamos nessa obra, elaboramos o projeto nesse governo, fomos buscar recurso, né? Dividimos essa conta com o Estado, com a União e também com o município, aceitamos esse desafio por se tratar da obra viária mais importante para a cidade de Santos.
Buscamos também fazer o licenciamento ambiental. Uma obra complexa como essa precisa de um licenciamento ambiental que muitas vezes leva mais tempo do que o aceitável, e licitamos a primeira fase dessa obra. Hoje, essa obra que vai ter, nessa primeira fase, 18 quilômetros de corredores de ônibus, nós vamos reurbanizar o bairro de São Manuel, do Sabuó, do Chico de Paula, da Lemoa, do Piratininga, todos os bairros da entrada da cidade, do entorno da entrada da cidade. Nós já começamos a obra pelo São Manuel, onde estão sendo feitos os primeiros corredores de ônibus, repavimentação, troca de calçada, troca de iluminação por LED em todo o entorno da entrada da cidade. E publicamos essa semana a segunda etapa, que contempla mais 4 quilômetros de corredores de ônibus, a Avenida Beira Rio, na zona noroeste, e também a rotatória da ponte do Rio São Jorge, da Rua Júlia, que é muito importante também para garantir a conexão com a Nossa Senhora de Fátima. São investimentos importantes que estão em andamento. A parte da Prefeitura está sendo feita e a nossa expectativa é que o Estado possa em breve também começar a sua parte. E o governo federal está sendo pressionado para viabilizar a sua também. Candidato Boturão, sua réplica. Candidato, eu tenho pregado ao longo da campanha que o Brasil quebrou, né? O governo do PT, da presidente Dilma, destruiu a nossa economia. Nós temos um momento terrível, né, de recessão, 15 milhões de desempregados, estados e municípios completamente quebrados, né, a maioria deles, a Prefeitura de Santos com uma dificuldade muito grande. E eu não me comprometo, enquanto candidato, tenho dito isso, com obras desse porte. É uma obra importantíssima para aliviar o tráfego, o trânsito na entrada da cidade e em direção ao centro de Santos, em direção à zona noroeste, enfim. E, claro, aliviar e melhorar a mobilidade urbana na cidade. Mas o senhor citou aí, a Prefeitura já fez a sua parte, a parte inicial, falta o governo do Estado, depois falta o governo federal colaborar. Eu digo o seguinte, se o governo do Estado, o governo da União não colaboram com saúde, né, com remédio, e não colaboram na área da educação, eu realmente fico muito reticente e muito preocupado se essa obra realmente vai sair. Sua tréplica, candidato. Olha, Edgar, a parte do município, ela já tem recurso garantido, o contrato está assinado, o próximo prefeito vai ter apenas o trabalho de dar sequência àquilo que nós já iniciamos e entregar a parte do município. A parte do Estado é toda a parte que gera interferência na rodovia. Já tem o compromisso do governador Geraldo Alckmin de ser feito, ele autorizou a elaboração de projeto executivo, com o projeto executivo pronto. Nossa expectativa é que nos próximos dias seja dada a autorização de obra para a concessionária do sistema Anchieta Imigrantes. E você tem razão, sim, no momento de crise é muito mais difícil viabilizar obras de grande porte. É por isso que o trabalho da Prefeitura e do nosso governo deve ser mais valorizado, porque o VLT, quando eu assumi a Prefeitura, não tinha um tijolo colocado na obra do VLT. Hoje são 3 estações prontas e 3 que serão entregues até o final do ano. Na entrada da cidade, era só proposta, era uma boa ideia e uma necessidade. Hoje, começamos a obra. E eu quero ser prefeito mais 4 anos para garantir a conclusão daquilo que nós iniciamos. Eu sei como fazer e vamos entregar essas obras para a população santista. Esse é o meu compromisso. Voltamos com o debate com os candidatos a prefeito de Santos. Neste terceiro bloco, o tema é mais uma vez determinado pela ordem de sorteio. Começa perguntando Marcelo Del Bosco. Vamos então sortear o tema da sua pergunta. O tema é saúde, candidato. Quem vai responder essa pergunta? Candidato Paulo Alexandre. Por favor, 30 segundos. Gostaria de perguntar para o candidato Paulo Alexandre a respeito do Hospital dos Estivadores, que foi falado que abriria, ele poderia ter aberto por partes, o senhor falou em abrir pela sua totalidade, e vai abrir por partes. Por que disso se prometeu dele abrir totalmente e agora mudou de ideia? Ou o que aconteceu? Candidato Paulo Alexandre, 1 minuto e meio. Olha, Marcelo, nós tomamos a decisão, na questão do Hospital dos Estivadores, de fazer a obra completa do hospital. Existia uma possibilidade de fazer a obra em etapas e nós entendemos que colocar o hospital funcionando com obra não seria o mais adequado, até para não colocar em risco os pacientes e as pessoas que utilizam e vão utilizar o Hospital dos Estivadores. Por isso, nós fizemos um investimento completo. Hoje a obra está 100% concluída, Marcelo, um investimento importante para a cidade de Santos. Serão 223 novos leitos para a cidade. Nós vamos ter uma maternidade de alto risco também para as mães, para as gestantes, que será a melhor de toda a região. Um hospital com toda a infraestrutura moderna, o que há de melhor em termos de
climatização, equipamentos, não só a obra, mas também os equipamentos que nós colocamos no hospital. E a qualidade que a gente empregou na obra, nós também empregamos na seleção de quem vai fazer a gestão. Quem fará a gestão do Hospital dos Estivadores é o Hospital Oswaldo Cruz, que é o 3º melhor hospital do Brasil e o 12º da América Latina. Nós vamos trazer a referência da saúde privada para a saúde pública. Vai ser um avanço importante para que a gente possa atender melhor a população santista e de toda a região. Até porque os equipamentos que nós implantamos aqui em Santos, eles servem não só à população santista, mas à população de São Vicente, do Guarujá, de Cubatão. É uma responsabilidade que Santos tem e que não se nega a cumprir. Nós vamos ter o maior e melhor hospital de toda a Baixada Santista, seja público ou particular, aberto nos próximos 40 dias para atender a nossa população. Marcelo Del Bosco, sua réplica. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro à população que muitas vezes passa pela Conselheiro Nébias e vê as luzes acesas, dando a impressão que o hospital está aberto. Teve até a vinda do governador, convidar os empresários aqui da cidade para a entrega só de um prédio, mais nada, porque não tem nenhum equipamento dentro do hospital. Outra questão importante aqui, que a obra foi orçada em 25,6 milhões e ultrapassou a casa dos 50 milhões. Então, assim, é muito preocupante, porque é muito perigoso. Imagine que nós tínhamos um hospital que poderia custar muito mais barato e estamos aí entregando um hospital nesse porte. Um outro ponto importante, não é o Oswaldo Cruz, não é o Hospital Oswaldo Cruz, é um instituto com o nome de Oswaldo Cruz, que não tem 3 anos, que diz o edital que tem que ter 3 anos de experiência, e tem 1 ano e meio só que ele está aberto. Então isso me preocupa bastante para a população não ser enganada. Então pode ser até que com liminar que já tem na justiça, pode ser que não abra, como o candidato falou no início da sua fala. Obrigado, candidato. Candidato Paulo Alexandre Barbosa, sua tréplica. Bom, importante tranquilizar a população que quando se faz um debate político, muitas vezes tem uma parte da classe política que sempre falou que o Hospital dos Estivadores não ficaria pronto. Hoje, passa na Conselheiro Nébias, o hospital está pronto. Essas mesmas pessoas dizem que o hospital não vai abrir. Eu garanto a você, vai abrir e é com o Hospital Oswaldo Cruz, que é o responsável por fazer a gestão. O governador veio, sim, a Santos para assinar o convênio para o custeio do hospital, para o funcionamento do hospital, porque nós conseguimos, com o governo do estado, só para esse ano, 11 milhões de reais que vai ajudar muito no custeio, colocar para funcionar. O governo federal, infelizmente, ainda não ajudou, estamos trabalhando para que isso possa acontecer. E com relação ao valor da obra, é importante saber que não tem como uma obra que orçada e contratada por 25 ser feita por 50, até porque a lei de licitações não permite. O adicionamento máximo em reforma é de 50%. Então, o que foi feito, que nós agregamos equipamentos, colocamos novos equipamentos para que a gente pudesse ter um hospital com conforto e com qualidade. Tem gente que acha que a população não merece. Eu acho que merece, estamos trabalhando para que isso seja entregue nos próximos 40 dias. Por sorteio, o candidato Paulo Alexandre Barbosa, quem faz a pergunta agora, e o tema sorteado para o candidato, educação. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Minha pergunta vai para a candidata Carina Vitral. 30 segundos. Eu queria falar da questão da educação em tempo integral, e das melhorias que têm sido feitas na rede municipal de ensino. Nós reformamos 66 escolas no nosso governo, melhoramos a qualidade, criamos um novo padrão de conforto dentro do Proeducação, que é o programa de reformas e obras novas do município de Santos. Estamos construindo 3 novas escolas, enfim, dotando a rede de melhor qualidade. Na questão de tempo integral, Karina, você sabe quantas escolas em tempo integral nós temos em Santos? E qual é a tua proposta para ampliar isso e como você vai fazer? Carina Vitral, 1 minuto e meio para a sua resposta. Candidato, o senhor deveria falar a verdade para a população. O programa Escola Total não é escola integral. Escola integral é outra coisa. Escola integral são atividades pedagógicas no contraturno escolar. O que acontece na Escola Total, e é um programa importante, são esportes, são atividades artísticas, no contraturno escolar. Escola integral é quando a criança inicia a sua escola de manhã, almoça na escola e sai somente à tarde. Essas escolas integrais é que a gente defende. Escola total apenas deixa o seu filho na escola, e a gente sabe que tem recebido muita reclamação das mães, dos pais, que dizem que os filhos passam de ano sem saber. E por isso que no contraturno escolar deveria ter aula de reforço, deveria ter mais aulas, mais disciplinas, ter professoras, professores para dar
continuar dando aula, continuar dando disciplina e reforço escolar para todos os alunos. Isso poderia, sim, ajudar o desempenho dos alunos, isso poderia ajudar na aprendizagem, isso é verdadeiramente a escola dos nossos sonhos. Para isso, eu vou criar a nova Escola Santista, que é tempo integral, escola integral para valer, com valorização dos profissionais de educação. Candidato Paulo Alexandre, sua réplica. Olha, Karina, dentro do debate político, a gente tem que respeitar, sobretudo, os servidores públicos de Santos, as pessoas que trabalham no dia a dia. São mais de 12 mil servidores que fazem a prefeitura. Os prefeitos passam, os servidores continuam e fazem um bom trabalho. A educação de Santos é uma referência para a região e acho que é um desrespeito com os educadores do Escola Total. As crianças que atuam no Escola Total, elas ficam 10 horas, né, entre as atividades que são feitas nas escolas e nos núcleos do Escola Total, que você não soube responder quantas escolas em tempo integral nós temos em Santos. Eu te digo, são 6 escolas em tempo integral e nós temos 15 núcleos do programa Escola Total. Nas escolas em tempo integral, as crianças ficam o dia inteiro, às 10 horas, na própria escola. E nas escolas onde não é possível pela quantidade de alunos, nós temos os núcleos, os 15 núcleos espalhados pela cidade e nós oferecemos transporte para que essas crianças se locomovam. Esse programa é um sucesso, é muito bem aceito na rede municipal de ensino, não foi nem criado no meu governo, mas a gente tem que ter a humildade de seguir em frente naquilo que vem dando certo. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos ampliar a Escola Total para que mais crianças tenham essa oportunidade. Karina Vital, sua tréplica. Que bom, candidato, que você corrigiu a informação. Escola Total não é escola integral. É preciso diferenciar as duas modalidades de ensino. E é preciso falar sobre o funcionalismo público, porque essas auxiliares da Escola Total são contratados através de uma ONG, não são contratados pela prefeitura. É mais uma contratação mal ajambrada que a prefeitura utiliza. Ao invés de fazer concurso público para professor, ao invés de valorizar o servidor público, ao invés de valorizar a carreira do professor e da professora que cuidam da educação dos nossos filhos, eles fazem uma contratação com uma ONG que não tem, por isso, esses profissionais não têm direitos trabalhistas, não têm transporte, não têm direito a todo tipo de... como um trabalhador comum. Então, é preciso dizer, preciso valorizar o concurso público e os servidores municipais. Bom, agora quem faz a pergunta pelo sorteio é Karina Vitral. Vamos sortear o tema da sua pergunta. O tema é segurança. Para quem vai a sua pergunta? Minha pergunta é para o Paulo Schiff. 30 segundos, por favor. Candidato, a população sente a insegurança aumentando na nossa região. Foram, em 2015, mais de 12 mil ocorrências registradas. A gente vê a marca da omissão, mais uma vez, imperando no tema da segurança, porque é um tema do governo do Estado, mas a Prefeitura precisa ter liderança capaz de cobrar o governo do Estado a uma postura que traga seguridade para a nossa população. O que o senhor tem para fazer nessa área? Candidato Paulo Schiff, 1 minuto e meio. Em Santos acontece um furto a cada hora, um roubo a cada 2 horas, foram 24 homicídios nesse ano de 2016. A sensação de insegurança é muito forte e não acontece só na cidade, nas estradas também. Foram 14 mortes em assaltos no sistema Anchieta Imigrantes desde dezembro de 2014. E a proposta aí é muito clara. Primeiro, dobrar o efetivo da Guarda Municipal, que tem hoje 468 policiais, com desperdício zero, com recursos que existem na Prefeitura, é possível dobrar o efetivo da Guarda Municipal e melhorar o policiamento na cidade, auxiliando a Polícia Militar e a Polícia Civil com a Guarda Municipal. Segundo, iluminação. É muito importante que nos lugares mais perigosos, nos lugares de risco, a iluminação seja muito caprichada. Hoje, em muitos lugares da cidade, a gente vê lâmpadas queimadas, demorando para ser substituídas, e em muitos lugares da cidade nem existe a iluminação adequada. E o terceiro, a cultura de paz. É muito importante investir em projetos de cultura de paz. Onde acontece o episódio violento, é importante um projeto de cultura de paz. Além de atividades, a segurança tem que ser uma política pública, atravessando todos os setores da administração. Então, atividades esportivas e culturais também, onde existem jovens em situação de risco. Karina Vitral, sua réplica.
Candidato, para fazer tudo isso e para resolver o problema da segurança, é preciso outra postura do gestor municipal que saia dessa condição de omissão e possa cobrar do governo do estado maior policiamento, maior segurança na nossa região. A população sabe que no verão é cheio de viaturas espalhadas pela nossa cidade. Depois que o verão termina, a população fica a ver navios. O secretário de Segurança Pública veio até a Baixada Santista dizer que os índices de segurança estavam azuis. E o prefeito ficou calado diante dessa informação e não defendeu os cidadãos santistas. Na minha opinião, no meu programa de governo, nós vamos fazer um centro de monitoramento metropolitano de segurança. Vamos utilizar da região metropolitana, em parceria com as outras cidades, para dar um plano de monitoramento de segurança na nossa região. Candidato, sua tréplica. A candidata Karina Vitral tem razão. O governador Geraldo Alckmin veio a Santos. Uma repórter daqui da TV Tribuna, a Solange Freitas, questionou o governador em relação à morte do estudante Luan Oshiro na Francisco Glicério durante um assalto, e o governador veio com essa história da cor lá, dos números da violência, se era azul, se era verde, não sei de que cor era, falando, argumentando que a violência estava sendo reduzida, os números da violência estavam caindo. Não é verdade, e realmente a candidata volta a ter razão. O prefeito de Santos, a liderança política da cidade, não se manifestou em relação a isso, como também não se manifestou quando o secretário de Segurança do Estado, hoje ministro, Alexandre de Moraes, disse que as mortes no sistema Anchieta, imigrantes, eram pontuais, um desrespeito com o usuário da estrada, sujeito à violência, assustado e obrigado a ouvir uma bobagem dessas. Próxima pergunta do candidato Edgar Boturão. E o tema sorteado para a sua pergunta: funcionalismo público. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Eu pergunto ao prefeito. Posso perguntar para ele de novo? Sim. Paulo Alexandre. 30 segundos. Prefeito, a questão do funcionalismo público me é muito cara. Eu entendo que é preciso austeridade máxima com o dinheiro público, seriedade, para que a gente possa pagar os salários em dia, oferecer aos sindicatos, no mínimo, né, a inflação do ano anterior, e possa oferecer a esse funcionalismo capacitação para que possam cada vez mais atender melhor as pessoas que procuram a nossa rede de educação, de saúde e de ação social. O senhor fez isso nos últimos 4 anos? Sua resposta, 1 minuto e meio. Olha, Edgar, o melhor exemplo é a nossa conduta. Nesses últimos 4 anos, nós enfrentamos uma grande crise econômica, queda de arrecadação em todos os níveis, governo federal, governo estadual e governo municipal, e o funcionário público de Santos, 12.021 servidores públicos de Santos, não tiveram 1 hora de salário atrasado no nosso governo. Este ano, inclusive, o servidor público de Santos recebeu metade do 13º salário já no mês de junho, assim, todos os servidores públicos. Por quê? Porque é muito importante que o servidor esteja valorizado, motivado para atender bem nos equipamentos de saúde, de educação, na área social. Demos também aumento real em todos os anos para o servidor público, aumento acima da inflação. Santos foi uma das poucas prefeituras que fez isso para que nós pudéssemos manter o padrão de qualidade e também a demanda que foi ampliada em todos os serviços, na saúde, na educação, na área social, com a crise econômica, com o desemprego, com a falta de oportunidade para as pessoas, a demanda para o serviço público ela acaba sendo ampliada. E a prefeitura, o poder público tem que estar pronto para atender. Foi exatamente isso que nós fizemos. E também valorizamos a meritocracia, que já é muito comum na iniciativa privada. Nós trouxemos a bonificação por resultado, contrato de gestão, meta e resultado, para que o servidor possa ser estimulado a prestar um serviço com cada vez mais qualidade. Instituímos o PDR, a participação direta nos resultados, no ano de 2014, com metas em cada uma das secretarias municipais. Candidato Boturão, sua réplica. Eu fiz uma palestra no Sindicato dos Servidores e a visão deles não é bem essa com relação ao seu governo, né? Muitos reconhecem realmente que o senhor deu aumentos acima da inflação, isso é indiscutível, 11% recentemente agora este ano. Agora, a preocupação deles é com o futuro, foi isso que foi colocado, foi isso que foi discutido. Eu fui bem claro com os servidores. Garanto, a minha gestão, com austeridade, com a seriedade máxima, com respeito ao dinheiro público e à parte financeira da prefeitura,
oferecer a eles sempre, ou no mínimo, não é, a inflação do ano anterior. Mas não fazer promessas de dar aumentos acima da inflação e coisas que podem comprometer o nosso orçamento. É melhor você falar a verdade do que você oferecer um ganho real acima da inflação e chegar em agosto ou setembro não ter dinheiro para pagar o salário em dia. Aí realmente você peca e arrebenta com a sua administração. Eu entendo que a capacitação também é um tema importante. Obrigado, candidato. Candidato Paulo. Olha, essa é uma preocupação de todo brasileiro, a crise econômica que afeta as famílias, afeta você que está em casa nos acompanhando, afeta também a prefeitura e os servidores se preocupam. O que eu tenho para oferecer como garantia é o meu exemplo, é a minha história. Eu, ao contrário dos outros candidatos, fui prefeito nos últimos 4 anos e honrei todos os compromissos. E nós fizemos isso e vamos seguir fazendo isso porque o servidor é prioridade. Vamos fazer todo o esforço que for necessário para que a gente possa honrar o compromisso com os servidores. Capacitação é muito importante. Na educação, nós implantamos o programa Mestre Aluno. Santos é hoje a primeira prefeitura do Brasil que paga mestrado e doutorado para o professor, para que ele possa se qualificar e se preparar, visando ter cada vez uma formação melhor e, consequentemente, uma boa aula e a melhoria da qualidade. E a meritocracia. Temos hoje todas as secretarias municipais de Santos, todos os secretários, têm contrato de gestão assinado com o prefeito, com metas a serem cumpridas, metas transparentes que podem ser acompanhadas por você que está em casa, para que a gente possa avançar na qualidade de prestação de serviço público, que é o que a população deseja e é o que nós estamos fazendo. Bom, agora quem faz a pergunta é o candidato Paulo Schiff. Não há mais sorteio, é o último envelope da nossa urna. Uber versus táxi. Para quem vai a sua pergunta, candidato Paulo Schiff. Candidato Marcelo Del Bosco. Pois não, 30 segundos. Uber versus táxi. Em Santos, a grande maioria da população, 85%, apoia o Uber, mas a Câmara Municipal de Santos proibiu o Uber e a Prefeitura sancionou. Como que o senhor pretende agir como prefeito em relação a essa questão? 1 minuto e meio para a sua resposta. Eu fui um dos vereadores que votei contra o transporte clandestino. Então, quando você não tem uma regulamentação, eu não concordo que possa, da forma que está. A Prefeitura, a Câmara, pelo menos se posicionou. A Prefeitura teve espaço para debater com o taxista e com o motorista de Uber e não fez isso. Nós, no nosso governo, nós queremos essa regulamentação, mas não esquecendo a classe do taxista. Até porque é uma classe milenar, é um pessoal que faz um trabalho muito sério na nossa cidade. Agora, não tem como evitar a entrada dessa plataforma na nossa cidade. Agora, nós temos que buscar negociar. Por quê? Porque essa plataforma fica com 25% do trabalho desse motorista. E muitas vezes esse motorista trabalha mais de 16 horas dirigindo, que causa insegurança a você que está aí nos assistindo. Então, as pessoas defendem o Uber, mas nós temos que ter uma regulamentação. Agora que não tem essa regulamentação, a Prefeitura tem sim que fazer cumprir a lei, e não está fazendo isso. Uma das questões que nós vamos colocar, fora essa regulamentação, é tentar trazer, facultar a bandeira 2 para o taxista, para poder ter uma concorrência leal entre essas duas partes. Eu acho, sim, que é importante essa concorrência, até porque tem que beneficiar o nosso munícipe da cidade de Santos. Então, eu sou contra qualquer transporte clandestino e vamos trabalhar em cima de uma regulamentação. Paulo Schiff, sua réplica. Eu falei que as pesquisas falam em 85% da população, mas um episódio curioso da minha campanha foi no Colégio Novo Tempo. Tinha mais ou menos 100 pessoas, 90 estudantes, 10 professores e funcionários. Eu perguntei se ali alguém era contra o Uber, nenhuma mão se levantou. 100% favoráveis ao Uber. Eu repeti a pergunta, achei que tinha entendido errado, e depois perguntei, alguém aqui é filho de taxista? Um rapaz levantou a mão e falou, meu pai é contra, mas eu sou a favor do Uber também. O que a gente tem visto na cidade é a proibição do Uber. Lógico que o mercado de trabalho do taxista deve ser preservado, lógico que o Uber deve ser regulamentado, é isso que a gente vai fazer, eles podem conviver. O que não pode acontecer é uma atitude de fingir que não está existindo conflito. Existe violência contra alguns motoristas de Uber e a Prefeitura de Santos finge que não está acontecendo nada. Marcelo Del Bosco, sua réplica. Olha, eu queria deixar bem claro à população que quando você tem responsabilidade com a população, você tem que assumir. A
partir do momento que você é um representante público, você tem que ter segurança nos seus atos. E nós vamos fazer esse trabalho, mas conversando com as duas partes. Foi feita uma comissão da Prefeitura que até agora não chegou a nenhum ponto a ser discutido. Talvez deixar passar a eleição, para daí trazer esse assunto. Até porque, como disse o próprio candidato Paulo Schiff, tem muitas pessoas, mais de 80%, que querem o Uber na nossa cidade. Nós vamos trazer a regulamentação, mas tratar com as duas categorias. O importante é não deixar essa plataforma levar o dinheiro e não deixar dinheiro aqui na nossa cidade. Não deixando nenhum imposto na nossa cidade e também a insegurança. A insegurança para o usuário, que é você, e tentar ter a mesma tarifa. Isso é importante porque nós precisamos que se tenha um transporte de qualidade. Este é o quarto bloco do debate com candidatos a prefeito de Santos, com tema livre. Pelo sorteio, as perguntas começam com o candidato Paulo Alexandre Barbosa. Para quem vai sua pergunta, candidato? Candidato Marcelo Del Bosco. Pois não, 30 segundos para a sua pergunta. Marcelo, a gente tem na cidade de Santos uma população acima dos 60 anos de quase 20%, muito acima da média nacional. Nós criamos em Santos o espaço do idoso, ali na Aparecida, para prática de atividades esportivas, culturais, de lazer, especialmente para essa faixa etária. Criamos programas importantes também na saúde, o cuidado com os idosos, as academias ao ar livre, os espaços para que os idosos possam ter qualidade de vida na cidade de Santos. Queria te perguntar quais são as propostas que você tem para essa faixa etária da população. Candidato Marcelo, 1 minuto e meio. Excelente pergunta, candidato. Primeiro, eu participei ativamente da criação do Fundo Municipal do Idoso. Importante esse trabalho, até porque dá uma segurança para essas políticas públicas para o idoso. Também uma outra questão é trabalhar mais nessas unidades, descentralizar o fortalecimento de que hoje são as subprefeituras, terem o trabalho com esses idosos. É muito importante que esses idosos possam, em cada bairro e a subprefeitura, ter esse aval para trabalhar sem as secretarias necessárias, como o caso da Defesa da Cidadania ou mesmo a Secretaria de Assistência Social. Eu sou a favor desses centros, de terem centros, e nós temos essa dificuldade na área continental de Santos, por exemplo, que de um trabalho mais adiantado com esse idoso, a própria Ilha Diana, o bairro do Monte Cabrão e a área de Caruara. Nós temos um distanciamento, por exemplo, com o Jardim Rádio Clube, de muitos equipamentos que não têm condições de atender esses idosos. Foi sim criado, esse centro do idoso aqui na Zona Leste, mas nós precisamos ampliar esse trabalho e trabalhar nas outras regiões da cidade. Isso é muito importante, não só também na área continental e zona noroeste, mas nos morros. Eu acredito que dessa forma nós poderemos. E a outra coisa é a passagem acima de 60 anos. A partir de 60 anos, o passe livre ao idoso. Paulo Alexandre, sua réplica. Olha, o idoso merece ter uma atenção toda especial na nossa cidade. Então, aumentar as atividades esportivas, ampliar os equipamentos esportivos para que os idosos possam praticar. E um dos equipamentos, um dos projetos que me dá mais orgulho de ter criado nesses 4 anos como prefeito foi o projeto Televida. É um projeto onde os idosos que vivem sozinhos em casa, eles são monitorados, com pulseira ou com colar, e qualquer queda, qualquer tipo de problema, esse idoso ele aperta um botão, aciona uma central que dá toda a assistência para o idoso. São 250 idosos que já participam atualmente desse programa. Acho que é muito importante a gente ter o compromisso e a responsabilidade de cuidar bem das pessoas que estão nessa faixa etária. No nosso governo, nós vamos ampliar, vamos dobrar o programa Televida, atendendo mais idosos, e vamos também ter atividades esportivas, culturais, de lazer para os idosos nas vilas criativas que estão em construção, no Morro da Penha, na Vila Progresso e também na Vila Nova, para que eles tenham cada vez mais oportunidade de entretenimento e de lazer. Marcelo Del Bosco, sua tréplica. Olha, candidato, eu gostaria de insistir na proposta que eu fiz da redução de 65 para 60 anos para esse idoso, porque Santos tem condição sim. Se nós fizermos um trabalho bem feito, Santos tem a passagem subsidiada e nós temos condições de, tendo uma passagem tão cara como essa pelo quilômetro rodado, principalmente na parte da ilha, nós temos grandes dificuldades. Também nós vamos dar mais atenção quando o senhor fala nessa questão do Televida, não é bem assim.
essas 250 pessoas que estão sendo atendidas, esse programa, em parte, funciona desse jeito. Não funciona com essa qualidade. Talvez pessoas que apareçam no programa eleitoral do senhor, que são muitas vezes do Fundo Social de Solidariedade, que até trabalham lá ou até participam, são muitas vezes amigos. Eu quero colocar aqui para vocês que nós temos que ter uma responsabilidade com esse eleitor, com o eleitor que está nos assistindo, porque não adianta fazer um filme de Hollywood para a população da nossa cidade de Santos. Obrigado, candidato. Agora o candidato Edgar Boturão faz a sua pergunta para quem? O candidato Del Bosco pode responder novamente? Claro. Del Bosco. 30 segundos. O candidato foi secretário de Cidadania durante o governo do prefeito Paulo Alexandre, aproximadamente 1 ano e 4 meses, né? Depois saiu para ser candidato a deputado, disputar o cargo na Assembleia Legislativa e acabou não se elegendo. Mas, no período que o senhor foi secretário, o senhor contratou uma série de trabalhadores por RPA e por chequinho. O senhor lembra disso? Eu não lembro. 1 minuto e meio. Bom, em primeiro lugar, não houve isso. O que houve o programa que é o Praia Acessível, um programa que nós aumentamos do Praia Acessível, e o prefeito sabe bem disso, que só existia um ponto na cidade, e depois nós aumentamos para 2 pontos na cidade. Fora esses 2 pontos na cidade, nós também aumentamos os dias do Praia Acessível. O Praia Acessível só funcionava final de semana. Nós passamos a fazer o Praia Acessível funcionar 4 dias da semana. Nós fizemos um trabalho com as pessoas que hoje, muitas dessas trabalham lá. E muitas dessas pessoas que têm executado um serviço maravilhoso. Quando o senhor fala em RPA, tem que se distinguir bem do chequinho. O chequinho, que hoje acontece aqui na cidade de Santos, muita gente não trabalha, é aparelhamento político. O RPA, como foi dito pelo próprio prefeito, o senhor sabe que é uma forma de contrato, que nós reprovamos e que vamos acabar com isso. Agora, o chequinho que muitas vezes essas pessoas que só trabalham no momento eleitoral o tempo inteiro, os 4 anos, que o próprio prefeito mesmo sabe disso em vários lugares da nossa cidade. Bom, candidato, sua réplica. No portal da transparência, a gente encontra lá uma série de ordenações, de autorizações assinadas pelo então secretário Marcelo Del Bosco, né, secretário de Cidadania, contratando trabalhadores, contratando pessoas, né, por esse tipo de método, não é, que se chama hoje de cheque, chequinho, sei lá, eu não conheço cheque, eu conheço cheque, não faz tempo que não uso, porque uso muito cartão, não uso talão de cheque, não costumo mais usar. Mas o chequinho, essa coisa que costumam falar corriqueiramente aqui na cidade, e por RPA também. E o senhor faz uma acusação, não é, que existem pessoas que recebem na Prefeitura de Santos, recebem cheques na Prefeitura de Santos. Eu sei que não se pode fazer uma pergunta casada na outra para não atropelar a resposta, mas o candidato faz uma acusação aqui à administração e acho que precisa aprovar. Acho que todo mundo que está nos acompanhando nesse momento quer que o senhor prove o que o senhor está falando. Eu, sinceramente, nunca vi ninguém receber chequinho sem trabalhar. Sua tréplica, por favor. Candidato, nós sabemos que o senhor é um candidato parceiro, né? Até mesmo um candidato, o próprio número diz, talvez é 2 vezes o 45 que dá um 90. Torce tanto pelo prefeito que dá até um número em dobro. Eu quero dizer para o senhor que existe sim, e o senhor conhece bastante, até porque em muitos programas até de televisão que participam quando o senhor tinha programa de televisão e saiu do programa de televisão, sabe que várias pessoas participaram lá, participaram muitas vezes com o senhor, certo? E aí eu quero só dizer uma coisa e deixar aqui bem claro à população, não caia nesse tipo de jogo, isso faz muito mal ao debate político. Eu estou fazendo uma campanha muito limpa aqui, e vocês, nós estamos discutindo só ideias, então até pessoas que muitas vezes estão fazendo até transmissões aqui, acabam sabendo que o que eu estou falando é a verdade. Bom, o candidato Boturão está pedindo o direito de resposta, vai ser analisado pelo nosso corpo jurídico. Já já nós temos a resposta, se é devida ou não a sua resposta. Vamos seguindo com a candidata Karina Vitral. Vai fazer sua pergunta para quem, candidata? Paulo Alexandre Barbosa. 30 segundos. Candidato, Santos é uma das cidades mais desiguais do Brasil. Uma das desigualdades é a existência do dique da Vila Gilda,
a maior favela sob palafitas do Brasil. O senhor teve oportunidade, através do programa Santos Novos Tempos, de resolver tanto o problema das moradias quanto o problema das enchentes que a Zona Noroeste vive sempre. O senhor perdeu o dinheiro do Santos Novos Tempos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Candidato, 1 minuto e meio. Olha, Karina, primeiro aproveitando aqui o telespectador em respeito a você, dizer que todas as pessoas que trabalham na Prefeitura de Santos são pessoas que prestam serviços que são importantes para a população, dentro de uma forma correta, legal. Não é à toa que Santos é a cidade mais transparente do país e também considerada pelo Tribunal de Contas, que aprova as contas do município como a cidade mais eficiente. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que fala e, ao falar, provar, até para não perder a pouca credibilidade que tem. Com relação ao programa Santos Novos Tempos, o programa vem avançando bastante no nosso governo. Você falou com muita propriedade que o dique da Vila Gilda, por exemplo, é uma área onde existem famílias que moram em condições inadequadas. E para que as obras do Santos Novos Tempos possam ser feitas, essas famílias precisam de moradia digna. Então nós construímos 480 moradias no Caneleira 4, tiramos famílias da Vila Telma, do Mangue Seco e do Butantã, que hoje estão morando com muito mais dignidade na Caneleira. Vamos entregar mais 200 até o final do ano e estamos construindo mais 1.120 no Tancredo Neves, o que também é muito importante, totalizando aí 1.800 novas moradias. Também fizemos a dragagem do Rio São Jorge, retiramos 165 mil metros cúbicos de resíduo do Rio São Jorge, tiramos lixo do Rio São Jorge, para quê? Para que a água da Zona Oeste, a água proveniente de alagamentos, quando acontece, possa escoar pelo rio. Isso foi feito, um investimento de mais de 20 milhões de reais com recursos a fundo perdido. E não houve perda alguma de recurso do Banco Mundial. Houve uma interrupção de obra e interrupção de financiamento. Banco não dá nada para ninguém, o telespectador sabe disso. O que nós usamos, pagamos. O que não usamos, obviamente que não vamos pagar. Candidata Karina, a sua réplica. Candidato, o senhor coloca a culpa no governo federal de não ter tido recursos para fazer várias obras das suas promessas não cumpridas. E você tinha o financiamento do Banco Mundial de 24 milhões de dólares do Banco Mundial, executou apenas 22% do projeto e perdeu, sim, perdeu um financiamento. Perdeu um financiamento que ia viabilizar uma obra importante, que ia resolver o problema das enchentes, porque o Banco Mundial considerou insatisfatório os 22% da obra executada. E isso é um absurdo, porque as famílias vão continuar sofrendo o problema das enchentes. Eu não sei se o senhor já foi lá, eu não sei se o senhor já colocou uma bota e foi num dia de enchente, porque o senhor costuma somente ir na ponta da praia quando tem ressaca, não vai na Zona Noroeste quando tem alagamento. O senhor deveria ir para ver o estado de calamidade que a cidade fica. Obrigado, candidata. Sua tréplica, por favor, Paulo. Olha, Karina, quando a gente se propõe a disputar uma eleição para a Prefeitura de Santos, é importante a gente estar informado. Primeiro, até o financiamento do Banco Mundial não é de 24 milhões de dólares, está errado, é de 44 milhões de dólares. Né? Essa era a autorização de financiamento. Nós usamos uma parte desse recurso porque interrompemos as obras em virtude de erros que foram constatados no projeto que foi feito pela gestão anterior. E o financiamento passou a não ser tão atrativo para a cidade, Karina, porque ele era em dólar. Quando o município tomou essa autorização no governo anterior, o dólar estava numa proporção de menos de R$2. No nosso governo, quase R$4. Então, nós fizemos o quê? Buscamos recursos a fundo perdido, dinheiro que o município não vai ter que devolver. Arrumamos dinheiro da Sabesp. O próximo prefeito de Santos terá 100 milhões em caixa nos próximos 3 anos para fazer obras como essa e garantir o desenvolvimento da nossa cidade. Temos recursos também a fundo perdido que estão na conta da prefeitura, provenientes do governo federal, para que a gente possa seguir em frente com essas obras. Então, essas obras estão garantidas e nós vamos executá-las nos próximos 4 anos. Obrigado, candidato. E o nosso departamento jurídico julgou procedente, deferiu o pedido de resposta de Edgar Boturão. 1 minuto, então, para a sua resposta. As pessoas me conhecem há mais de 25 anos comandando programas jornalísticos de rádio, programas jornalísticos de televisão, debates, não é? Fui editor-chefe da TriTV, uma emissora aqui do grupo, da CBN, uma emissora também do grupo, e outras emissoras importantes aqui da cidade e da região. Tenho uma história aqui na cidade de comprometimento, de compromisso, não é, com as pessoas, de boa informação e de jamais ofender ninguém. Minha tia Mavilde, saudosa tia Mavilde, dizia o seguinte: cuidado quando você aponta o dedo para uma determinada pessoa.
normalmente os outros 3 ficam apontados contra você. Normalmente as pessoas que fazem esse tipo de coisa é porque tem algo a esconder. E normalmente, num período eleitoral, em véspera da eleição, bate o desespero de perder o cargo e de ficar sem emprego, não é? Eu lamento esse tipo de postura do candidato e coloco sempre a minha credibilidade à sua disposição. Obrigado. Dando sequência, o candidato Paulo Schiff faz a próxima pergunta para quem, candidato? O prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Pois não, 30 segundos. Eu ouvi falar aqui de Hospital dos Estivadores com verba garantida para a inauguração, da entrada da cidade também no início, mas a realidade é o IPREV, numa lei aprovada no final do ano passado na Câmara, foi reduzida a contribuição da Prefeitura de 6% para 2% e perdeu 20 milhões por ano. 18 milhões e meio foram pagos de chequinho no ano passado e 20 milhões. E 3 meses, o Sindicato dos Servidores aponta, de atraso no repasse da contribuição da Prefeitura ao IPREV. A dívida ficaria em 24 milhões no final do ano. Pois não, candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, Paulo, é importante explicar esse tema para o funcionalismo, né, porque isso acaba gerando uma preocupação em relação ao salário, tanto dos profissionais da ativa, como foi falado no bloco anterior, e também aqueles que são os inativos que recebem pelo IPREV, os inativos e os pensionistas. Como funciona? A Prefeitura, todos os meses, recolhe 18,49% de contribuição patronal. Além disso que você falou, tem a contribuição patronal, que é o grosso, que é a maior parte. E isso que você colocou é a reserva técnica, que era de 6 e passou para 2. Por que passou para 2? Porque foi feito um estudo atuarial que comprovou que, repassando os 2%, é possível manter os compromissos com o IPREV em ordem, pagando todos os aposentados e pagando todos as pensionistas que dependem do IPREV. Então, a situação da Prefeitura é plenamente administrável. Esses repasses serão regularizados até o final do ano. Esse ano, só para você ter uma ideia, Paulo, a Prefeitura repassou para o IPREV 230 milhões de reais. Quando eu assumi o governo de Santos, o IPREV tinha em caixa algo em torno de 300 milhões de reais, 310 milhões. Hoje, tem 830 milhões de reais. É um dos maiores patrimônios em termos de instituto de previdência do Brasil, ou seja, dá segurança para o aposentado que ele vai receber, vai continuar tendo seus compromissos sendo saudados e honrados pela Prefeitura. Como eu disse no bloco anterior, o funcionalismo, seja o ativo, seja o inativo, é prioridade absoluta do nosso governo. Candidato Paulo Schiff, sua réplica. Prefeito, eu pretendo fazer exatamente o contrário. Os 18 milhões e meio de chequinhos eu pretendo não gastar e pretendo devolver os 20 milhões de reais por ano para o IPREV, porque isso foi feito também com o cálculo atuarial na época em que o IPREV foi articulado, em que ele foi criado. Eu gostaria também de dar uma informação. Em outro debate, o prefeito me falou que eu precisava aprender a falar a verdade, porque eu falei que ele era réu no processo dos chequinhos, dos 18 milhões e meio. Para você, eleitora, para você, eleitor, eu quero dar o número do processo. Você consulta, é o processo 10.09355 do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o prefeito aparece como réu na questão dos chequinhos. Então você confere e vai ver quem está falando a verdade. Processo 1009355. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Candidato, 1 minuto para a sua réplica. Olha, essa questão do chequinho, Paulo, você durante 4 anos no seu programa de rádio denunciou esse assunto. O seu candidato a vice-prefeito, eleito pelo PT, defensor do mensalão, do petrolão, que defendeu Dilma, Lula, enfim, Zé Dirceu, denunciou durante 4 anos na Câmara esse tema. E a Polícia Federal investigou e arquivou esse inquérito. Por quê? Porque a Prefeitura age dentro da legalidade. E se você vai acabar, chequinho não existe. Aliás, o seu candidato a vice-prefeito foi chamado na Polícia Federal e foi pelo delegado, tem um inquérito também que nós vamos disponibilizar, inclusive depois do debate no site, foi provocado a apresentar algum fato concreto, para não ficar num denuncismo político. Não apresentou ninguém. E se você vai acabar com a RPA, você vai acabar com o programa Praia Acessível, você vai acabar com o baile da Fonte do Sapo, com o baile da Zona Noroeste, com as atrações. Por quê? Porque os músicos que se apresentam para as pessoas lá na Zona Oeste, no Sambódromo, são contratados por RPA, porque eles não são funcionários públicos, eles se apresentam em uma única oportunidade e recebem por esse serviço. Então a gente faz isso porque é necessário e que é importante para as pessoas e porque é legal. Obrigado, candidato. Agora, Marcelo Del Bosco faz a sua pergunta para quem? Gostaria de fazer a pergunta à Karina Vitral. Karina, 30 segundos. Karina, você
falaram aqui várias vezes a respeito do PT e da Dilma, né? E a Dilma foi caçada pelas pedaladas. Existe uma denúncia a respeito do mau uso, né? Tem que ser autorizado pela Câmara, hoje tem direito a 20%, e que o prefeito usou mais do que esses 20%. O que você acha isso? Tem um processo hoje de cassação na própria Câmara hoje que deu entrada. Karina Vitral, 1 minuto e meio. Candidato, de fato, a transparência na administração municipal é um problema muito grande. Diferentemente do que os programas de TV do atual prefeito mostram, uma fantasia de que a cidade está bem, uma fantasia de que a cidade é premiada com relação à transparência, e o que a gente vê são várias dessas denúncias, que os candidatos aqui de oposição aproveitam o espaço de debate e de contraponto para denunciar. Não há ataques, há contraponto. Isso é da democracia. Isso é do próprio debate político, até para que o eleitor em casa possa saber o que a administração municipal fez durante 4 anos e se merece, de novo, o seu voto. O eleitor em casa hoje tem a opção de mudar o voto, de efetivamente escolher por uma gestão transparente, que acabe com chequinhos, que acabe com a relação com empreiteiras, e é por isso que o nome do atual prefeito foi colocado na lista da Lava Jato, na lista do Odebrecht, porque tem uma relação espúria com as pessoas que têm relação com a prefeitura, as pessoas que têm, do empresariado que cumprem contrato com a prefeitura. Isso é muito grave, isso precisa ser investigado, isso é papel da justiça, e eu confio na justiça que vai punir todos os responsáveis. Bom, o candidato Paulo pediu o direito de resposta, vamos analisar, por favor. Passamos então ao candidato que fez a pergunta para a sua réplica. Olha, eu gostaria de falar a você que está nos assistindo, que é a mesma coisa, você, cidadão, homem, mulher que está em casa, que quando o síndico de um prédio, ele tem o direito de executar as obras, de poder trabalhar, mas tem o conselho. E sem o conselho, ele não teve autorização para fazer aquelas despesas a mais. E aí, você, sem a autorização, esse próprio gestor fez esse trabalho. Isso daí é muito ruim. Isso daí é contra a lei, é contra a nossa lei orgânica do município. Um outro ponto que eu coloco, e a nossa preocupação, é quando nós falamos aqui, e via discussão, quando você fala de 6%, que era o IPREV, como se falou, e hoje está se falando em caiu para 2%, eu votei contra isso, até porque eu sei que é um grande absurdo. E há mais de 2 meses a prefeitura, o executivo, não paga, não repassa esse dinheiro ao IPREV. Então, isso nós temos que ter tranquilidade, mas o prefeito fala para ter tranquilidade, mas não dá para ter tranquilidade. Obrigado. Candidato, a sua tréplica. Infelizmente, enquanto todos esses abusos acontecem, a Zona Noroeste continua alagando. Infelizmente, enquanto todos esses abusos acontecem, as obras continuam paradas. Você que é da Zona Noroeste sabe que aumentou as enchentes depois da obra que não foi concluída, depois da metade do projeto Santos Novos Tempos, que foi executado e não foi finalizado. Isso é um tamanho descaso com a população. Quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala de transparência, a gente está falando, sim, da vida das pessoas da cidade. Porque são serviços públicos que deixam de acontecer porque o dinheiro é desviado. São serviços públicos que deixam de acontecer porque o dinheiro vai para lugar indevido. É esse compromisso de devolver o dinheiro público para os direitos fundamentais que você tem com a minha candidatura. Bom, o candidato Paulo Alexandre Barbosa teve o seu direito de resposta deferido. 1 minuto para o senhor. Olha, eleitor santista, eu quero falar com você. Você está vendo o que está acontecendo aqui. Infelizmente, campanha suja, baixo nível. Imagine você qual a credibilidade de uma denúncia de cassação de mandato a 72 horas da eleição. Mas, infelizmente, quero preparar você, porque outras denúncias e outras mentiras serão propagadas. Porque quem não tem proposta, quem não tem conteúdo, conta mentira. E, às vezes, tenta repetir a mentira para que ela possa virar verdade. Disseram até que eu não posso mais ser candidato. Eu sou candidato, eu estou apto e pronto para receber o seu voto.
E o que a gente escuta? Tem que vir aqui a candidata do PT falar de corrupção na cidade de Santos, né? Santos já experimentou o que o Brasil viveu nesses últimos anos. Santos não quer mais isso. Santos quer gente séria, quer desenvolvimento, quer comprometimento e quer avançar cada vez mais com seriedade. Por isso, eleitor, vamos juntos para o domingo. Vamos votar no 45 para que a gente possa seguir em frente, para que Santos possa avançar cada vez mais. Terminamos aqui esse bloco com o tema livre e agora vamos partir para as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto para as suas considerações, começando com Karina Vitral. Queria agradecer o convite da TV Tribuna, agradecer a mediação do Tony e falar com você, eleitor, eleitora, que nos ouve aí de casa. Nessas eleições, você tem a oportunidade de mudar a nossa cidade. Nós fizemos uma campanha limpa, com contraponto sim, mas com propostas. Propostas viáveis para mudar o descaso que acontece na nossa cidade. E nós precisamos de mais tempo para apresentar as propostas. Nós precisamos ter segundo turno nessas eleições, para que o eleitor possa decidir de forma mais consciente, para que o contraponto possa ser feito. E para ter segundo turno, eu peço o seu voto. Eu peço o seu voto de confiança, porque eu mostrei qualidade política, eu mostrei preparo. Muita gente se surpreendeu que uma menina de 28 anos pudesse ter essa qualidade política. E você que se surpreendeu, me deu uma oportunidade. Vote no 65, vote para mudar a cidade. Obrigado, candidato. Agora o candidato Marcelo Del Bosco fará suas considerações finais. Eu queria falar com você que está nos assistindo, agradecer a TV Tribuna, a você, Tony. A participação aqui foi muito importante e dizer a você que está só vendo televisão, muitas vezes, o programa eleitoral. Eu peço que você vá a cada bairro, ainda dá tempo. Nós estamos na quinta-feira, vai na sexta-feira, no sábado, ver os bairros, ver o que está acontecendo, os programas que existem na cidade. Porque, me desculpe, o programa eleitoral do atual prefeito é uma brincadeira, é uma farsa. Muitas dessas questões que estão acontecendo aqui não existem. Está todo mundo aqui pedindo direito de resposta, ele está pedindo direito de resposta de novo aqui, como candidato auxiliar também pediu direito de resposta. E eu queria dizer o seguinte, ele fala tanto em números, o prefeito, e é difícil, né? Porque eles estão me atrapalhando. Eu quero que garanta o meu tempo. Por favor, eles senhor, estão me atrapalhando os dois. Já foi observado o seu pedido, o tempo está parado e o senhor pode continuar, por favor. Tá? Eu quero, o senhor que fala tanto em números, 4 anos o senhor teve para colocar, para deixar de perder o Santos Novos Tempos. 48 meses para colocar o Hospital de Estivadores em prática. 1.460 dias para a segurança realmente da entrada da cidade, que muitas pessoas que sobem no fretado ou descem... Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao candidato Paulo Schiff. Estamos observando os pedidos de direito de resposta do candidato Edgar Boturão e também de Paulo Alexandre Barbosa. Eu quero cumprimentar a TV Tribuna, não só pela realização desse debate esclarecedor, mas também pela cobertura feita durante toda a campanha, durante todo o processo eleitoral, que colaborou realmente para o processo democrático de eleições em Santos nesse ano de 2016. Quero repetir aqui o número do processo para você verificar quem está dizendo a verdade. O processo é 1009355. Você verifica, você telespectadora, você telespectador, e vai saber quem está dizendo a verdade. Quero dizer que em 2013 acompanhei com muito interesse as manifestações no Brasil todo e também em Santos, manifestações que pediam mudança, um novo jeito de fazer política, com ética, com qualidade nos serviços públicos. Você acompanha a campanha, você vai julgar o que foi propaganda enganosa e o que não foi e vai decidir. Você quer mudança? Nessa eleição, nesse domingo, mudança é 12. Obrigado. O nosso departamento jurídico indeferiu os pedidos de resposta de Edgar Boturão e Paulo Alexandre, mas eles terão as suas considerações finais agora, começando por Edgar Boturão.
Eu agradeço ao Tony, agradeço à TV Tribuna, os candidatos e a você que está nos acompanhando até essa hora. Quero lamentar profundamente a baixaria de determinados candidatos num debate importante para discutir a cidade e para assumir compromissos, como eu assumi durante toda a campanha. Compromissos com austeridade total, compromissos com seriedade com o dinheiro público no momento de extrema crise financeira. Ninguém pode prometer nem projetar absolutamente nada para 2017, porque após as eleições, seja em primeiro turno ou em segundo turno nas principais capitais do Brasil, todo mundo sabe que o governo federal virá com algumas medidas. Essas medidas podem ser drásticas e podem mexer com o bolso de todos nós. É preciso falar a verdade e encarar o problema de frente. Ninguém tem condições de fazer nenhuma proposta, nenhum projeto para o ano que vem. Eu assumo compromissos de austeridade máxima, de manutenção dos próprios públicos e, acima de tudo, de transparência com você, caso eu receba o seu voto no próximo domingo. E repito o que venho dizendo humildemente durante toda a campanha. Domingo, Santos tem opção, vote 90. Agora passamos a palavra a Paulo Alexandre Barbosa para suas considerações finais. Quero agradecer ao Sistema Tribuna de Comunicação, todos os candidatos pelo debate e quero olhar no seu olho, eleitor. Dizer primeiro meu muito obrigado. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de ser prefeito da cidade de Santos nos últimos 4 anos. Foi o maior e mais gratificante desafio de toda a minha vida. Administrar a cidade que eu amo, onde eu nasci, onde eu cresci, onde vive minha família, onde eu tenho a oportunidade de hoje criar os meus 2 filhos e onde eu vou passar o resto dos meus dias. Me preparei para essa função. Fui 2 vezes deputado estadual, 3 vezes secretário de Estado. Dei o meu máximo, fiz o melhor de mim, mas eu sei que ainda há muito mais para ser feito. E baseado nos valores corretos do trabalho que eu aprendi com meu pai, que chegou aqui nessa cidade com 1 ano, foi engraxate de sapato, vendedor de palhinha das feiras e venceu na vida trabalhando, é que eu digo a você, eleitor, eu quero trabalhar mais, quero trabalhar melhor para cuidar melhor de todos nós santistas. Quero que você tenha mais orgulho, cada vez mais orgulho de dizer, bater no peito, eu sou santista. Domingo, 45, vamos dar a resposta na urna. Obrigado.